Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Mateus 7:1. Aleluia, Jesus. Mateus 7:1. Aleluia. É a palavra do Senhor me deu para esta noite. Aleluia, Jesus. Essa palavra veio, Glória a Deus. se eu não me engano, antes de ontem, o Senhor falou comigo. Mateus 7:1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, aleluia. Obrigado. Livro de Mateus 7:1. Glória a Deus, aleluia. Mateus 7:1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 7:1. Está escrito assim. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Mateus 7:1. Não julgue para que vocês não sejam Julgados. Vamos repetir? Não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu olho? Meu Deus. Aleluia. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe de tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga dos seus olhos, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Meu Deus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A lei de Deus, ela serve para pobre, para rico, para grande, para pequeno, vou falar negro e branco, para qualquer um. Aleluia, Jesus. E aqui, essa declaração, não julgueis para não serem julgados, estabelece o padrão de julgamento sobre a qual o cristão deve julgar. Aqui, a palavra não quer dizer, não é para você julgar, é para você julgar sim. Eu vou explicar. Glória a Deus. É para você julgar. Mas infelizmente essa declaração do Senhor Jesus muitas vezes é explicada em tom ameaçador por muita gente que tenta proibir o julgamento ou crítica em determinadas situações. Alguém lembra de Salomão? Da história daquela mulher, das duas mulheres que teve o filho? Quem lembra? Todos lembram aqui? É? A história de duas mulheres que tiveram filhos. E Salomão teve que julgar essa causa. Aleluia. Só que um dos filhos de uma das mulheres morreu. A mãe, à noite, acredito eu, conta, né? Que ela dormiu e acabou matando o seu próprio filho. Só que uma palavra, o único filho que sobrou, esse filho é meu. E a outra falava, não é seu, é meu. E agora, como provar de quem que era a criança, o bebê? Como provar que você fala a verdade e ela fala a verdade? Quem está mentindo na história? Qual das mães está falando a verdade? Ou qual das mães está falando mentira? Aqui, nesta palavra, não julgueis para não ser julgado, mas Deus, Ele nos ordena a consertar, a colocar as coisas no eixo. Eu vou explicar. De repente, Salomão se vê diante daquela situação. Elas tinham suas próprias razões para dizer que estavam certas.
tinham as próprias questões, para dizer que elas estavam certas. Só que em certo momento, Salomão disse: então, já que as duas são mães, eu corto o menino no meio e dou um pedaço para cada um. Meu Deus. Quem é que quer ver seu filho morto? A mãe, uma das mulheres levantou a mão: não precisa cortar ao meio, pode dar para ela. Ele falou: você pode dar para ela? Pode. Ele falou: não, vou devolver para você, porque o filho é seu. Ele teve uma sabedoria terrível para lidar com essa situação. Aleluia, Jesus. Porque Salomão era justo. Aí onde Deus fala: pode julgar sim. Quando você é justo na história, quando você fala a verdade, pode julgar sim. Pode julgar sim. Se você tem as suas razões para provar que você está certa, pode julgar sim. Aleluia, Jesus. Mas será que isso é verdade mesmo? Jesus proibiu o cristão de julgar? Vejamos que realmente aqui esse significado na Bíblia, a frase não julgueis para não ser julgados. Quando lemos a Bíblia, nunca podemos isolar um versículo ou uma frase do seu contexto. Acredite, isto resulta em erro na certa. Eu não posso pegar um versículo e fazer ele favorável a mim. Aleluia. Eu não posso pegar uma situação que eu estou vivendo e falar: olha, Deus fala isso e isso. Aleluia, Não. Jesus. Você precisa saber o que está no contexto daquela Glória a história, Deus. para saber se realmente você cabe dentro daquela história e naquele contexto, para Deus te absorver. Aleluia, Santo. É muito sério. Glória a Deus, aleluia. Se você não estiver certo no que você está fazendo dentro da palavra, essa palavra pode não funcionar para você. Aleluia. Pode não funcionar. O texto bíblico mais utilizado para defender essa ideia é de que Jesus proibiu o cristão de julgar. E está no Evangelho de Mateus. Nele Jesus diz claramente: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a você. Aleluia, Jesus. Eu sempre costumo dizer, obrigado, pessoal. Eu digo, sabe o quê? Eu falo aqui para todo mundo. Eu gosto de quando eu estou vivendo uma situação de guerra espiritual, Aleluia, Santo. de uma cobrança, por causa de uma situação. Eu falo para Deus: Senhor, o Senhor é o meu justo Juiz. é o meu justo juiz. Aleluia. É o Senhor que vai julgar minha causa. Muitos aqui viram várias vezes eu ir para o monte e pelejar e guerrear no monte, por causa de situações que me apareciam. Eu falava: Senhor, o Senhor me conhece. Senhor, o Senhor viu onde eu estava. Aleluia. Senhor, o Senhor viu o que eu estava fazendo. O Senhor viu o meu sentimento. O Senhor viu o meu pensamento. Só o Senhor pode me julgar. Aleluia, Santo. O Senhor conseguiu enxergar o que está dentro de mim. Aleluia. Só o Senhor conseguiu. E aí, quando eu tenho uma certeza, eu disse, Certeza. de que eu estou certa naquilo que me impuseram por causa de uma situação, por causa de uma cobrança, aí eu vou para Deus. Aleluia. Porque até para pedir justiça você tem que estar bem, tá? Jesus. Principalmente você. Principalmente eu. Ei, quando você pede justiça, Deus, eu quero justiça para a minha vida, e você não estiver bem comigo, a justiça vem sobre você. Cuidado quando você for falar que quer justiça de Deus para a sua vida. Porque do mesmo jeito que será que você mede, você será. Bendito. Muitos já se deram mal pedindo justiça de Deus, e a justiça de Deus veio. Só que ao invés de ir para a pessoa, veio para quem estava pedindo. Meu Deus. A mão de Deus pesa, porque Deus é justo. Aleluia.
Deus é justo. Deus não tem um culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Aleluia. Às vezes tem coisa que acontece na sua vida que você pede justiça e você não está bem para pedir. As brechas estão abertas, legalidades estão abertas, consciência pesada, Aleluia. atitude errada. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar: Deus, julgue a minha. Ele julga com exatidão, Ele julga com excelência, Ele julga com perfeição. Porém, com uma leitura simples desse texto de Mateus, já fica evidente que a ordem de Jesus é exatamente o inverso do que pessoas afirmam. Em nenhum momento Jesus proibiu o cristão de julgar. Ao contrário, Ele incentiva o julgamento. No entanto, Ele coloca uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo. A tua causa é legítima? Tem certeza? É? A tua causa é legítima? Não pode ser um julgamento hipócrita. Posso falar sobre o que é hipocrisia? Vou lembrar. Jesus falou toda a verdade o tempo todo. Porque Jesus é Deus e Deus não mente. Aleluia. Mas porque alguém queria se beneficiar do que já existia diante da lei de Moisés, eram os fariseus. Os fariseus tinham uma postura da sinagoga. Tinha um banco para se sentar. Tinha uma posição. Tinha autoridade. Mas quando Jesus ia e falava a verdade, Aleluia, Jesus. ele se sentia ameaçado. Eles se sentiam? Por que será que ele se sente ameaçado, hein? Por quê? Porque quem não deve? Não teme. Não? Não teme. Quem não deve, não teme. Eu sempre disse, quem não deve, não teme. E de repente, eles impunham. Você vai fazer isso. Você tem que fazer assim. Você tem que fazer assado. Você tem que ir. Você tem que vir. Não pode. Faz. Mas quando era a vez deles, Meu Deus. eles não faziam. Meu Jesus, nos ensina. Quando era a vez deles, Jesus pegava eles em brecha. E quando eles sabiam que Jesus via o erro deles, eles iam querer parar Jesus. Eles iam querer parar? Jesus. Porque não aceitavam a verdade. Não aceitavam a verdade de Jesus. Eles falavam, não é para adulterar. Pregavam aqui no altar, pregavam lá nas sinagogas. Não é para fazer isso. Você tem que fazer as leis de Cristo. E Deus não quebra princípio. Você também blá, 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 blá. Não pode quebrar. Mas é fácil a gente olhar o erro dos outros e não olhar o seu próprio erro. Eram assim, a Cássia. Eles olhavam o erro dos outros, mas não se analisava. Não se analisava. Só porque se achavam doutores da lei. Porque tinham uma posição diante dos homens grandes daquele momento, daquela época. Porque conhecia fulano, conhecia Beltrano, porque era amigo de Ciclano. Mas
quando Jesus impunha uma situação, ele se voltava contra Jesus. Vamos pará-lo. Se deixar ir, vai longe. É melhor que a gente faça alguma coisa agora. Como o diabo falou há alguns 9 anos atrás. Se nós não pararmos agora, a gente não para nunca mais. Porque eu era uma ameaça para os demônios. E ainda sou. Para a glória do Senhor Jesus. Ainda sou uma ameaça para o inferno. E ele sabe disso. De repente, não adulterarás. A lei de Moisés mandava. Mas eles adulteravam. Não levanta falso testemunho. Mas eles levantavam. Porque eles levantaram com o próprio Jesus. Eles levantaram o falso testemunho com o próprio Jesus. Porque Jesus era o Filho de Deus. E alguém falou que ele não era filho de Deus, que ele era filho de Beelzebub. Blasfemaram contra Jesus. Eu já fui chamada de anticristo, de bruxa, todo tipo de calúnia. Mas enquanto eles falam de mim, Deus está me levando lá para frente. Jesus, glória a Deus. Enquanto eles me acusam, Deus está me levando lá Glória a para frente. Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque o plano de Deus não está hoje, está amanhã. Aleluia, glória a Deus. Eu me preocupo em obedecer hoje para viver amanhã. O plano de Deus não é agora. O plano de Deus é amanhã. Como foi você que eu falei, ó, pode esperar, que vai acontecer. Foi no dia, não foi no dia, foi depois. A palavra foi liberada hoje, foi liberada naquele dia, mas o que aconteceu foi depois. Só que tem gente que não se preocupa com depois. E aí não vive milagre. Não vive, Luciano. Não vive. Não vive, pastor Valdemar. Porque os fariseus eram assim. Eles tinham lá os grandões da época. Conhecia governador, Pôncio Pilatos, o rei Herodes. Mas diante de Deus, o que vale você ter esse conhecimento? O que vale é a tua conduta com Deus. O que vale é a tua obediência com Deus. O que vale é você fazer a vontade de Deus. Ok. Tinha um plano para Jesus chegar até eles ser caluniados. Aconteceu. Hipócritas. Aí Jesus falou, ó, vocês vestem roupa bonita, fala bem, prega bem, mas por dentro eu conheço vocês. Sei tudinho que passa na sua mente, sei tudinho que passa no seu coração, sei o que falou ontem, sei o que pensou hoje, e sei também o que vai acontecer com a sua vida amanhã. Eu sei o que vai acontecer. Porque antes que houvesse o dia, eu sou. Eu que te formei. Eu que te criei. Se engana. O que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor do julgamento. Lembra do profeta que profetizou, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos. Elias, o homem do fogo. Segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos. E assim foi. Só que ele caiu na própria profecia. E agora? Cuidado com o que você fala. Você pode cair na sua própria profecia. Cuidado. Ele caiu. Só que ele estava bem com Deus. O bom de você profetizar e acontecer, e você ter que se submeter à sua própria profecia, é se você está bem com Deus, porque aí Deus cuida de você. Agora, se você não tiver... Agora, se você não estiver bem com Deus, sede e fome. Foi o que aconteceu com aquele povo.
Mas para Elias, que era bom, obediente e servo de Deus, Deus mandava corvo. Vai lá encher a barriga dele de carne. Aleluia, Vai lá. Jesus. Vai lá encher. Deus cuida. Quem está bem com Deus, Deus Cuida. fique bem com Deus, para Deus cuidar de você. Fique bem. Eu vou repetir isso aqui porque é forte. O que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor do julgamento. Isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar ao próximo. Glória a Deus. Se você não for assim, então o risco de agirmos com hipocrisia é muito grande. Aleluia, Jesus. É muito. Você tem que ser verdadeira para querer a verdade. Você tem que ser sincero para querer sinceridade. Você tem que ser transparente para ver transparência. Aleluia, Jesus. Eu não posso querer transparência sua se eu não sou. Eu não posso exigir uma verdade sua se eu sou mentirosa. Eu não posso. Porque se eu cobro de você, Deus vai cobrar de mim. Lei da semear. Aleluia. Não podemos agir com hipocrisia. Aquela famosa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu Paz. não funciona para os cristãos. Não funciona para os cristãos. Para nós, o lema correto deve ser: faça exatamente como eu faço. Se você tem bom testemunho, faça exatamente como eu. Na Bíblia, no livro de Pedro, fala que quando você for entregar a sua vida para alguém, eu cansei de falar isso aqui, eu prego direto, principalmente quando vai chegando gente nova. Eu falo, não confia a sua vida espiritual para qualquer um, não. Porque a sua vida espiritual é muito valiosa. A sua vida espiritual é muito valiosa. E não é qualquer um que vai saber conduzir ela para o reino de Deus, não. É, Jesus. Deus colocou vocês aqui, porque confiou em mim para conduzir vocês para o reino de Deus. Mas isso não depende de mim. O que depende de mim é o que eu estou fazendo aqui agora. Ou quando eu aconselho, ou quando eu instruo. Mas vai depender de você. Aleluia, Santo. O que Deus precisa fazer, já está fazendo. Ó, filha, prega a palavra sexta-feira. Tal palavra, a igreja vem, ouve e aplica. Se isso não acontecer, não vai dar certo. Ó, é Deus, eu e você. Aleluia, Santo. Deus, eu e você. Não é para fazer o que eu faço. É para fazer, aliás, não faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. Essa é a palavra verdadeira que nós devemos ter. Lá, como eu ia dizendo, Kátia, em Pedro, diz que quando você for a uma igreja, a um ministério, que você precisa ser cuidado, ser instruída, você precisa observar o seu pastor. Paula, você precisa observar o seu pastor. Você não pode chegar em qualquer lugar, em qualquer igreja e falar assim, eu estou no ministério. Não. Embora você sinta Deus, embora você sinta uma presença, embora você veja que Deus falou com você, ainda não é assim. Você precisa saber a vida do teu pastor, a conduta do teu pastor, o que seu pastor anda fazendo, o que seu pastor anda falando. Quais são os testemunhos que exala do seu pastor? Ele está bem em casa? Ele está bem no trabalho? Ele está dando bom testemunho na rua? Tá? Ele trata bem a sua esposa? Ele tem amor pelo filho? Ele respeita? Eu mando para vocês lá no grupo. E Deus ainda instrui.
Se você tiver bons testemunhos do seu pastor, você tem que imitá-lo. Eu não minto. Eu não arrumo contenda. Eu não penso e falo o que eu não sei. Não. Eu não acho. Eu não julgo. Eu converso. Glória a Deus. Está entendendo? Eu sei o peso que está sobre minhas costas de um ministério que Deus confiou na minha mão. Eu não posso fazer, atropelar e falar pelos cotovelos o que eu acho que está certo. Primeiro você olha para a minha vida. Se for bom para você, se eu der bom testemunho, aí sim. Eu estou dando uma instrução que Deus fala. Porque de repente você está com um problema tão grande e vem, na euforia, é aqui que eu gostei. Quando você vai ver a vida do pastor, fala palavrão, trai a mulher, xinga o filho, é uma desgraça em casa, dá mau testemunho no trabalho, dá mau testemunho dentro de casa. Deus diz, não, Salomão fala, se não me engano, que é melhor morar numa casa cheia de goteira do que com a mulher contendeira. Isso serve para o homem também. Adianta você querer ser crente só aqui dentro. Isso é fácil. Tem um louvor que inspira a sua alma. Tem uma pastora que fala a palavra que Deus mandou. Funciona. Eu quero ver funcionar lá fora. Eu quero ver funcionar lá no trabalho, no ônibus. Quando você vê uma velhinha, e aí você está morrendo de cansado, e a velhinha já vai entrando, você finge que está dormindo. Meu Deus. Só para não dar lugar para ela. Eu já vi. Aí onde Deus te vê, aí onde Deus te enxerga, aí onde Deus vê quem realmente é você. Não é aqui não. É aqui dentro não, é lá fora. É lá fora. Aqui a gente se reúne para Deus dar direção. Uma palavra, a cura, uma restauração. Mas a conduta que vai te levar para o reino é quando você dá testemunho de tudo que você aprendeu aqui hoje. Lá fora. O lema correto deve ser: faça exatamente como eu faço. Afinal, se somos imitadores de Cristo, não há problema nisso. Se eu imito Cristo, eu vou ter problema com alguma coisa? Hoje mesmo eu falei. Eu ouvi um palavrão. Eu falei, você falou que é crente? Mas de vez em quando escapa. Só que a salvação e o inferno não, tá? Fala um palavrão aqui, uma ira por lá, um tormento aqui, um descontrole ali. Quando você vai ver, você está fora da nuvem, ó. Deus está lá e você está aqui, achando que está no caminho. Achando que está? Provérbio falou, caminho de abismo. Mas escapa de vez em quando. O que sua boca fala? É o que seu coração está cheio. Eu ainda até falei, o Espírito Santo fala palavrão? O Espírito Santo xinga? O Espírito Santo se ira? Não. Então você está enganado. Você está aí? Está enganado. Afinal, se somos imitadores de Cristo, não há problema nenhum. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo aconselha os cristãos de Corinto a serem seus imitadores. 1 Coríntios 11:1, se você quiser ir lá ver.
às vezes os exemplos são mais audíveis do que as palavras. Então, somos exemplo. Não podemos contradizer nossas palavras. Às vezes eu vou ler. Às vezes os exemplos são mais audíveis do que as palavras. Então, nossos exemplos não podem contradizer o que você diz. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra lá fora. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra coisa lá fora. Você tem que pregar e viver e pregar. Eu canso de dizer, eu tenho que pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Aleluia, Jesus. Senão você é hipócrita. Jesus nos ensina. Jesus foi claro ao ensinar: tire primeiro a viga dos seus olhos, e então você vai ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Só que às vezes a gente só olha a vida dos outros. Às vezes reparamos um cisco que está impedindo com que nosso irmão enxergue direito, enquanto nossa visão está totalmente comprometida com uma viga. Está vendo? De repente é só um cisquinho que está no olho do irmão, mas o teu tem uma viga inteira. E você não percebe. Hoje eu ouvi assim, parece ser a primeira bolacha do pacote. Alguém me falou. A primeira todo mundo quer comer, né? Você abre o pacote, está morrendo de fome, primeira bolacha. A última, já comeu o pacote inteiro. Literalmente falando, tirar o cisco dos olhos de alguém não é tão simples. Dependendo de onde o cisco está, é necessário que haja bastante precisão. E, em alguns casos, é necessário até a intervenção médica, que eu estou falando do que é físico. É impossível tirar um cisco do olho de alguém se os nossos próprios olhos estiverem com a visão prejudicada. Vem cá com isso, por favor. Eu não enxergo. Eu estou com minha visão tapada. Ela também está. Fecha o olho. Vamos andando. Pode um cego guiar outro? Pode? É disso que Jesus está falando. Não pode um cego guiar o outro. Ou eu estou com minha vista boa para ajudar, ou eu estou junto com ele para cair no mesmo buraco. Ou eu estou junto com ele para cair os dois no buraco. Vamos nos analisar. Antes de julgarmos. Por exemplo, uma porção de areia em nosso próprio olho? Obviamente não. Pensa bem, alguém tacar um monte de areia no seu olho e você, vem cá, deixa eu tirar o seu cisco. Você vai conseguir? Não. Após estarmos certos de que não há nada comprometendo a nossa visão, você tem que estar certo de que você está certo. Após estarmos certos de que não há nada comprometendo a nossa visão, então é nosso dever julgar. Olha isso, Luciano. Olha isso, Clarice. Quando eu tenho razão, tenho certeza que eu estou certa, eu posso julgar. Mateus 7,5. O julgamento correto evita que sejamos cúmplices de um erro de alguém.
Ei, agora pesou. Porque tem gente que erra e ainda leva os outros a errar. Porque fica arrumando time. Pedro foi assim. Eu vou te contar. Pedro, o apóstolo Pedro, saiu falando que não ia mais fazer a vontade, não ia mais pregar, não ia mais ser ganhador de alma. Chamou os 4. Ele não errou sozinho, ele levou mais 4. Cuidado. O peso é muito grande. O peso é muito. Cuidado. Tem que estar correto. Tem que estar certo de que você está certo. Correto. Quando nós estamos corretos, a gente evita de provocar um erro e um dano na vida de alguém. Já pensou? Em algumas causas, tem gente que paga, né? Quando é juiz. Ó, você vai lá que eu te dou um troco para você ser minha testemunha. Ei, você prova o que eu falei? Provo. Você prova o que eu estou dizendo a verdade? Provo. Eu provo que você está dizendo a verdade. Só que Deus fala que o julgamento do homem, ele é falho. Porque alguém, de repente você está pedindo ajuda para alguém, não sabe nada. Mas a lei de Deus e o julgamento de Deus é correto. Eu espero que Deus julgue a sua causa, não o homem. Não homem. Eu vejo muita gente falando, meu patrão mandou embora, então vamos lá, você pode ser meu... Quem já viu isso, hein? Vamos lá que eu te dou um pouquinho. Vamos lá. Se você for a minha testemunha, eu te dou um pouquinho do meu dinheiro. A pessoa vai lá e... Tá vendo como o julgamento do homem é injusto? Você tá vendo? Você tá errado em cobrar isso, hein? Você tá errado. Vamos dar um jeitinho aqui. Quem sabe a gente se dá bem. Com Deus não tem jeitinho não, tá? Não tem jeitinho com Deus. Raionai Retonaconte Samaionei. Deus, ele é reto. Nem é mais e nem é menos. Cuidado aí com a torcida. Embora existem muitas situações em que é necessário exercer julgamento, o próprio Jesus dá um exemplo de um tipo de julgamento que devemos estar aptos a fazer. Vou ensinar agora, e já estou quase terminando. Ele aconselha seus seguidores a não dar o que nos foi confiado de mais precioso aos cães e aos porcos. Ó, olha isso, Luciana. Tipo, Jesus falou, eu estou ensinando para vocês. Mas se eles não quiserem aprender, pode parar. Pode? Porque isso aqui é valioso. A palavra de Deus é valiosa. E aí você fica falando e falando, ensinando. E a pessoa não está nem aí, não aprende. Ele falou para eles, pode parar. Não ensina mais não. Você não já aconselhou? Não já falou? Já? Já falou? Pode parar. Ele disse, não dê o que foi confiado a você de mais precioso aos cães e aos porcos. Está em Mateus 7,6. Existem pessoas que não dão valor alguma às coisas de Deus e agem como os cães e porcos. Não dão valor que é de mais puro, que é de mais sagrado, que é de mais valioso. Obviamente, para que essa ordem seja obedecida, é necessário julgar. No versículo 16, no mesmo capítulo de Mateus, Jesus nos ensina um método para tal julgamento. Olha aqui. Vocês os conhecerão os seus frutos.
Ai, 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 ai. Deus falou, eu vou mostrar para vocês quem são eles. Se são porcos ou cães. Ei, veja a conduta deles. Observem os testemunhos deles. Veja o que eles estão fazendo. Pode alguém colher uvas em um espinheiro? Olha o que Jesus falou. Pode alguém colher uva no espinheiro? Uva é uva, espinheiro é espinheiro. Ou figos de ervas daninha? Não. Erva daninha, figo é figo. Então cada um dá os seus frutos. Eu não posso dizer que sou santa se lá na frente, fora de vocês aqui, eu faço tudo errado. Aí é uva de espinheiro. É uva de espinheiro. Esse é o último culto do ano. Hoje em dia, muitos falsos profetas estão distorcendo o verdadeiro evangelho, ensinando novas revelações e cometendo uma série de absurdos em nome de Jesus. Quando são confrontados, as frases mais utilizadas para ameaçar alguém que se levantam contra eles são: não julgueis para não serem julgados. Mas aqui é para julgar sim. Não entendem, não leem, não buscam, não vão escafuchar, não vão entender o contexto da palavra. Ah, que dá, faz errado, né? Não julga para não ser julgado. É fácil falar, né? Quero ver fazer. Eles se aproveitam das situações, se aproveitam das frases. Não toqueis no ungido do Senhor. Não? Vou falar. Davi estava sendo perseguido de morte. Homem bom, segundo o coração de Deus. De repente, Saul se sentiu ameaçado, porque estava chegando perto da promessa de Deus se cumprir na vida de Davi. Que Deus já não aguentava mais ver Saul errando. Ele falou: eu dei, coloquei, e agora você não me obedece? Deus falou: agora a minha chance eu já dei, o tempo acabou, tira Saul do trono. Tira. Quem manda é Deus, quem faz é Deus. Olha aí, mandou o profeta: unge o outro lá que eu vou colocar no lugar. Achou ruim. Esse era um que era sepulcro caiado, porque não obedecia mais Deus e se achava o dono da cocada preta. Achou que era maior que Deus, porque não obedecia a Deus, nem profeta, nem ninguém. Estava nem aí com o profeta, ó. Quantas vezes o profeta intercedeu por ele, que Deus até falou: até quando tu vai ter misericórdia dele, Samuel? Eu já o rejeitei, vou colocar outro lugar. Foi lá, não gostou não da ideia de Deus, não gostou. Clarice, Saul não gostou da ideia de Deus, se voltou contra Deus, se voltou contra Davi, que era o escolhido de Deus. Vou matar ele. Foi perseguir. Só que quando ele foi perseguido, Ariadne, cansou. Alguns dizem que Saul deu uma dor de barriga e foi lá na caverna onde estava Davi. Lá descansou. Davi teve a oportunidade de pegar e descer a espada nele. E de repente,
Davi saiu, falou: rei Saul, olha, rei, quantas oportunidades eu tive de prejudicar você, mas eu não vou fazer isso não. Eu não sou como você. Eu sei que meu Deus me ensinou não tocar no ungido de Deus. A justiça não é minha, a justiça é dele. Vocês não sabem o que é tocar no ungido do Senhor. Na menina dos olhos do Senhor, vocês não sabem. Não faça isso não. Já tive vários exemplos aqui no ministério, na minha vida e em outro ministério. É nosso dever julgar os impostores. Ó. Teve alguém que eu fiz uma assembleia e falou que eu achava que eu pensava que era Deus. Não é, tá aqui. Eu sou líder. Deus me colocou como liderança de um ministério para julgar, instruir e ensinar. Um dia Deus falou que você fizer assim embaixo. Quem sabe por quê, hein? Alguém pode me dizer? Por que será que Deus falou isso para mim? O que a senhora fazer, eu assino. Sabe o que? Confiança, porque sabe que eu sou justa. Confiança, porque sabe que eu sou justa, que eu não vou julgar só porque eu quero, meu amiguinho. Só porque é bonitinho. Não, aqui não. Se eu sou uma serva de Deus, eu tenho que pensar como ele. Justiça seja feita. Nosso dever é julgar os impostores. É nosso dever rejeitar as obras das trevas e denunciar o falso evangelho e as heresias destruidoras introduzidas pelos falsos obreiros. Ai, 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 ai. Eu estou igual o apóstolo lá que falou: depois dessa eu vou ser mais crente. O apóstolo falou: depois dessa aí eu vou ser um pouquinho mais crente. Porque é dever nosso destruir com as obras do cão, com as obras do mal. Posso falar? Efésios 5:11 e Gálatas 1:8 e 2 Pedro 2:1. Vai lá. Quer aprender a Bíblia? Leia, para depois não sair falando que você não deve. Aleluia, Jesus. Já vimos que o julgamento dos falsos profetas e dos crentes nominais é assegurado pela palavra de Deus. Já vimos que o julgamento dos falsos profetas, dos crentes nominais é assegurado pela palavra de Deus. Mas, e quando precisamos julgar um dos nossos irmãos em Cristo a respeito de que algo está errado? Quando? Quando é que a gente deve fazer isso? Paulo nos ensina exatamente como proceder nessa situação. Aqui, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, cuidando, porém, cada um para que também não sejais tentado. Ei, Deus diz que se eu não alertar o meu irmão do erro dele, eu vou caminhar o mesmo abismo que ele está andando. Ou seja, se eu ver você errada e não estou nem aí para o teu erro, eu vou pagar preço por isso, amigo. Meu Deus. Eu vou pagar preço por isso. Ele diz: é melhor que você entre cego, manco, sem braço, do que compactuar com o erro do outro. Concluindo, o julgamento em muitas situações é necessário. Porém, o julgamento deve ter propósitos e bem definidos. Preservar as verdades bíblicas, exortar alguém, ajudando-o a consertar o que está errado. Portanto, qualquer julgamento com intenção egoísta e soberba não é aprovado por Deus. Eita Deus! Se alguém ainda não se convenceu que o julgamento correto é legítimo e necessário, saiba que o simples ato de dizer a alguém: não julgueis para não ser julgados, já é um tipo de julgamento. Porque é fácil eu querer esconder meu erro nessa frase, né? Mas eles pensam o contrário.
é para julgar sim. Como é que nós estamos? Como é que eu estou para apontar a Kátia? Como é que eu estou para apontar a Ariadne? Como eu estou diante de Deus para apontar o pastor Valdemar? Como eu estou? Para querer impor uma situação? É muito sério. É muito sério. Temos que avaliar a nossa conduta, avaliar o nosso procedimento, avaliar a nossa mente, os nossos testemunhos, porque pessoas veem, eles enxergam, estão mais com os olhares voltados ao teu erro do que aos acertos. Sabia? Você pode acertar 1000, mas se errar uma, é aquela uma que vai te condenar. Você pode acertar 1000 vezes, mas se você errar uma, você não presta mais. Ninguém mais te dá o direito. Jesus falou. Jesus disse com Paulo: são 7 vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão, Jesus. 70 vezes? Quando a gente perdoa, a gente cobre multidão de pecados. E ainda está nos dando o direito de Deus, o Pai, nos perdoar. Glória a Deus, aleluia. Quem não perdoa não tem o direito de ser perdoado. Eu tenho que perdoar primeiro. Quem recebe essa palavra? Amém. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Ele. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Vou pregar rapidinho aqui sobre os dízimos e as ofertas. Deus disse para trazer os dízimos e as ofertas, né? A casa do tesouro. Casa do tesouro, para que haja. Cada um dê conforme determinou o seu coração, mas não com pesar, e nem por obrigação, mas sim por amor, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Isso aí está escrito no Novo Testamento, porque tem algumas pessoas que dizem que dízimo não se devolve mais, mas escuta, a igreja vive de oferta e de dízimo, como é que fica se não dizimar? E outra, nós sabemos que é melhor dar do que receber, porque quem dá, recebe. Se você não dá, como que você vai receber? Lá na África, os africanos, já fui em vários eventos africanos, né? Eu amo ver, porque o melhor momento que eles acham do culto é o momento da oferta, porque é ali que eles veem e enxergam que Deus vai abençoar a vida financeira deles. É o momento da oferta que eles dizem: nós temos agora a oportunidade de Deus abençoar a nossa vida financeira. E lá na África, quando vai um profeta, eles jogam coisas, ele vai passando, ele vai jogando dinheiro, vai jogando roupa, vai jogando tudo que eles têm para abençoar o profeta. Eles dão valor ao profeta. Porque Deus fala: crede no Senhor teu Deus e nos teus profetas e prosperareis. Crede no Senhor teu Deus e nos teus profetas e prosperareis. Isso é um mandamento. É você crer em Deus e crer em que Ele confia, para você prosperar. Aleluia. E agora, principalmente que nós estamos entrando aí no ano novo, né? Num ciclo novo. Agora é óbvio que nós devemos, né, fechar esse ciclo com exatidão e com alegria no nosso coração, para que o Senhor possa nos abençoar. Acho que está na gavetinha aí, pode pegar. Aleluia. Deixa eu pegar para você. Glória a Deus, aleluia. Aqui. Oferta. Vem aí, para quem quer, e dízimos aqui, ó. Perdão. Tá aqui, quem quiser, manter, por favor. Hoje nós, eu estou limitando. Dar o dízimo é reconhecer tudo aquilo que Deus nos tem, aquilo que
nós temos que vem do Senhor. A gente, nesse caso, quando a gente devolve o dízimo e oferta, a gente está reconhecendo que tudo que a gente recebe, primeiro vem do Senhor. Então nós temos que sermos gratos a Ele pelo fato de primeiro passar por Ele, para depois a gente vir aqui e agradecer aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria, não com pesar. O dinheiro não é uma coisa má, e nem é neutra, ou seja, com ele podemos fazer coisas boas ou coisas ruins. Aí quem escolhe é você. A semente que você plantou é a que você vai colher. Não é assim? É a lei da semeadura. Se eu planto mal, eu colho mal. Se eu planto bem, eu colho bem. E é o que Deus pede para que cada um de nós façamos. Amém? Amém. Gostaria de agradecer a Gui Cavalcante, a Paz, Paulina, a Alice, Manuel, Amparo. Meu Deus, tem bastante gente aqui. Muita gente. Queria dar feliz ano novo para todos vocês. Antônio Marcos Reis da Silva entrou. Edson Bonfim. Deus abençoe, Edson. Glória a Deus. Pastor Nelson Reis. A paz, meu querido. Deus abençoe. Manuel Amaro. Deus abençoe. Jonatas Abel. Gilmário. Tem muita gente aqui. Né? Louvado seja Deus por você estar aqui com a gente. Júlia Santos, obrigado, Júlia, Deus abençoe. Pena que nós estamos terminando a live, mas eu creio que o ano que vem grandes coisas acontecerão, bênçãos do Senhor, promessas, nós vamos viver na presença do Senhor Jesus, amém? Domingo nós vamos repetir o programa da rádio, nós não vamos estar ao vivo, porque o pastor pediu essa folga, né, pelo menos no ano novo, e a gente vai só fazer uma repetição do programa, vai estar ao vivo, ele vai estar passando, está na rádio, e a vigília que nós iríamos, estava aí programado, teve uma alteração, e assim que a gente desligar, a gente vai falar um pouquinho, amém? Gostaria de agradecer a todas as plataformas, queria agradecer todos os obreiros durante esse ano, vocês, né, que fizeram parte do Ministério 6 da Manhã aqui, os obreiros, a pastora Luciana, pastor Valdemar, Yadne, Camila, a Clarice, né, a Neide que não está aqui, e todos vocês que confiaram e confiam no meu ministério, no meu chamado, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês, que esse ano seja um ano repleto de bênçãos, sabe? Que esse ano vocês venham se realizar em Cristo Jesus, que venha ser um ano diferenciado. Vou explicar, o mundo inteiro pode estar em crise, mas Deus nunca fica em crise. Aleluia. Se algum problema vier a acontecer, alguma coisa corriqueira, é porque é necessário você passar por aquilo para que você cresça e aprenda de Deus. Né? Não se abata com os problemas, não se abata com a situação, não se abata com os sentimentos, não se abata por emprego, não se deixe abater por nada, porque Deus já escreveu a sua história e já tem um fim para ela. Amém? Não seja você o responsável de alterar os planos de Deus. Faça tudo o que Deus mandar, que assim você terá vitória em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Tenha um ótimo ano aí, boas festas para vocês. Dia 1º eu faço aniversário, mas depois a gente faz uma festa lá na frente, tá bom? Eu vou convidar vocês para fazer um almoço. Não escolhi o lugar ainda, mas eu vou convidar todo mundo, né? Porque esse ano eu tive que resolver umas coisas de última hora e foi a direção que Deus deu, mas graças a Deus, nesse sentido, nessa área da minha vida, eu não estou levando problema, graças a Deus, né? Eu ia fazer uma festa, mas o Espírito Santo me deu outra direção, mas eu estou feliz pelo fato dele ter realizado o que ele realizou em relação ao que estava me tirando a paz. Hoje eu estou com paz, em nome de Jesus, porque ele me deu a direção antes do ano novo começar, ele me deixou um problema enorme para trás, e eu louvo a Deus, por isso que ele falou naquele dia, happy. Ele está feliz com a revelação. É porque ele queria outra coisa para mim, porque ele sabia do meu coração, ele sabia da preocupação que eu estava. Deus, ele sempre sabe de todas as coisas, amém? Aplauda Jesus e bom ano aí para vocês, todos vocês sejam felizes em nome de Jesus. Amém? Façam assim com as mãos, que a graça de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, aos 4 cantos desta terra, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Agindo Deus, agindo Deus.
Quem